Atenas Turismo apresenta O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com. Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a Rua, nesta terça-feira, 15 de junho. Os destaques deste episódio. Governadores e prefeitos antecipam o calendário da vacinação contra a Covid. Mundo paralelo. Robinson diz que o povo clama pela volta dele. Carlos Eduardo Alves dá um coice em Jean Paul Prats. Deputados que pedem CPI da Covid corrigem requerimento e aumentam pressão sobre Ezequiel. Ex-deputado defende retomada da CPI da Arena das Dunas. Nosso podcast está começando, hein? Fica com a gente. No Minuto apresenta O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. Os moradores de Fernando de Noronha com 18 anos ou mais já estão a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Até o final do mês, toda a população da ilha, desta faixa etária, receberá o imunizante. Pelo menos 9 estados da federação anunciam novos cronogramas prevendo a primeira dose da vacina nas pessoas entre 18 e 60 anos. O Ceará é o campeão. Pretende vacinar de 18 para cima até agosto. Em setembro, São Paulo, Pará, Goiás, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte prometem vacinar sua população adulta contra a Covid. A governadora Fátima Bezerra disparou mensagem nas redes sociais ontem à noite para confirmar a boa nova: vacinação a partir de 18 anos até o mês de setembro. Prometeu. Já o Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina esperam atingir a meta no mês de outubro. Em algumas capitais, como o Rio de Janeiro, a imunização ganha ritmo. A população carioca, de 50 ou mais, já está sendo vacinada desde ontem. Natal iniciou hoje a vacinação da mesma faixa etária. Essa corrida é boa. Tem cunho eleitoral? Tem. Ano que vem tem eleição. Mas a corrida da vacina faz bem para a população. Vacina no braço é o que todo mundo quer. Só assim vamos retomar de vez o ritmo normal de nossas vidas. Esse é o pensamento correto de quem não nega a ciência, o uso de máscara, distanciamento social quando for possível, higienização das mãos e vacina. Vacina para todos. São as armas mais eficientes contra o coronavírus. O resto, você sabe, é realismo fantástico. Por falar em realismo fantástico, quem vive um mundo paralelo é o ex-governador Robinson Faria. Em entrevista numa rádio de Parelhas, no final de semana, Robinson disse o seguinte, abre aspas, o povo do Rio Grande do Norte está clamando por minha volta, fecha aspas. Que povo, cara pálida? Os servidores do Estado? Que amargaram 4 folhas atrasadas? Qual povo? Muita gente se perguntava ontem nas redes sociais. Alguns sem esconder o riso. Robson está inelegível por decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Recentemente, teve um recurso negado na mesma corte. Seu caso será decidido no Tribunal Superior Eleitoral. É lá que o futuro dele será jogado com ampla chance de reverter a decisão do Tribunal Regional, já que o filho é ministro em Brasília, o Fábio, das Comunicações. Essa coisa pesa lá em Brasília. Robinson Faria tem viajado muito pelas regiões do estado, terraplanando sua pré-candidatura a deputado federal. Carlos Eduardo deu uma de Carlos Eduardo ontem. Pelo Twitter, ele relatou o seguinte: um jornalista me liga para eu responder umas críticas de um tal senador Jean Paul Prats, do PT, a minha pessoa. Eu respondi: e tem senador com esse nome? Não sabia. Disparou o ex-prefeito. Desce o pano, por favor. No Minuto apresenta
O que diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários. O deputado Kelps Lima, do Solidariedade, me disse hoje que não falta mais nada para a CPI da Covid ser instalada. O grupo que pediu a investigação se antecipou a eventuais erros formais do requerimento apontados em recurso da bancada governista. Ontem nós tivemos uma reunião com os 10 deputados que assinaram a CPI. E nós tomamos 2 decisões. Uma, para que não reste dúvida sobre o trabalho sério que foi feito. As meras adequações formais que 12 deputados pediram para serem feitas, nós fizemos e estamos protocolando hoje. Estou dizendo aqui com exclusividade, ninguém estava sabendo disso. Os deputados de governo, alegaram formalidades. Não questionaram o mérito, que é o grave. Mesmo nós achando que não precisava corrigir essas formalidades, os deputados acham que não precisam, os que assinaram, a gente fez as adequações, estamos protocolando agora, ao sair daqui, às 9 horas da manhã, tem uma reunião. Eu, o deputado Ezequiel, o deputado Tomba e o deputado Gustavo Carvalho. Feito isso, a gente espera que até quinta-feira o presidente da Assembleia instale a CPI. Porque está pendente um recurso da deputada Isolda, do PT, pedindo arquivamento e alegando inconstitucionalidade e quebra do regimento, né? É engraçado que ela não questionou os fatos, né? Suspeita de desvio de recursos, porque se os fatos não forem verdadeiros, não tem a causa de pedir a CPI. Alegou formalidades, que não são... Eu sou advogado, milito no mundo jurídico há quase 30 anos. Essas formalidades não... A CPI, sem nenhuma dúvida, seria recebida. Como a gente sabe que é um movimento de bastidores muito forte para sepultar a CPI antes dela nascer, o que é que a gente preferiu? Tudo que foi pedido na petição, que o deputado Zoutra, nós fizemos as adequações e estamos protocolando agora de manhã. Então esse assunto se dá por encerrado. Se anteciparam até uma decisão da Procuradoria, claro, então, consequentemente do presidente da casa. Porque isso é besteira do ponto de vista formal. Eu sou do ramo, você vai fazer uma petição com o juiz, o que vale são os fatos. Ele vai avaliar se os fatos, se ali há alguma imputação de ilegalidade, de crime. Então, zero problema. Eu espero também que um juiz, se a petição estiver errada, encaminhada errada, formalmente, isso pode também... Mas esse tipo de gravidade, a inépcia de uma petição, não é o caso que está alegado. A gente espera, inclusive, que agora, corrigido não, adequado ao que os 12 deputados de oposição de situação querem, eles 12 assinem. Eu acho estranho, Diógenes. Eu sei qual é o espírito que essa CPI está sendo construída. Eu sei qual a posição de Solidariedade, que foi o único partido que assinou as 2 CPIs, a do Arena das Dunas, que ninguém está mais cobrando. Depois que eu apresentei um ofício requerendo a reabertura da Arena das Dunas, a bancada do governo não tocou mais nesse assunto. E como é que fica essa história? Quer dizer, a CPI da Covid vai atropelar a CPI da Arena das Dunas, que foi instalada, foi suspensa por conta da pandemia? A CPI da Arena das Dunas, eu votei para que ela não fosse suspensa. Só olhar os votos lá. Eu votei para que ela não fosse suspensa. Mas a alegação fazia sentido, ela era viável. Olha, a Assembleia está fechada, o trabalho é só online. Fazer uma CPI, alguns servidores, pelo menos, que iam trabalhar na CPI, teriam que ir à Assembleia. Morreram mais de 50 servidores na Assembleia. No meu gabinete morreram 3. Então, era um argumento mais do que razoável. Ela, enquanto não tivesse pelo menos híbrido, não fosse. Que é o caso desse ano. Que é o caso desse ano. O ano passado fechou, a Assembleia fechou mesmo. Isso. Mas esse ano não, você tem sessões híbridas. Então, assim, não houve... Eu não sou da mesa diretora da Assembleia, todo mundo sabe disso. Eu não sou de bancada nem do governo, nem alinhado absolutamente com a oposição. Foi razoável não ter. E olha que eu votei para que tivesse, mas foi razoável. Agora não é mais razoável. Pois é. O presidente Ezequiel Ferreira, presidente da Assembleia, precisa decidir também sobre a CPI da Arena das Dunas. O autor da proposta, o ex-deputado Sandro Pimentel, do PSOL, defendeu a retomada dos trabalhos. A CPI Arena das Dunas nasceu a partir da auditoria que foi feita pela Controladoria Geral do Estado, não é? E essa auditoria atendeu a uma solicitação minha, pessoal, à governadora do Estado, que prontamente me atendeu. A partir disso, dessa auditoria que apontou uma série de irregularidades, não é? Com sobrepreços que podem chegar ao final do contrato, se não for corrigido, o Estado pagar cerca de 1 bilhão e 500 milhões, 1 bilhão e 500 milhões a mais. Então o Estado, nós somos um Estado pobre, mesmo se não fosse, é muito dinheiro, precisa ser corrigido isso. Por isso
que na tentativa de resolver, de problematizar, de investigar quem são os verdadeiros culpados, eu apresentei na Assembleia Legislativa um requerimento com 10 assinaturas, foi aprovado, teve reunião, teve presidente, teve relator escolhido, teve organograma apresentado, e aí veio, para nossa surpresa, aquela suspensão, né? Alegando que a Covid e tal ia atrapalhar, mas não ia, porque a gente poderia fazer, inclusive, algumas oitivas virtuais, e as que fossem mais complicadas, que tivessem que ser presenciais, poderíamos fazer no momento certo da pandemia. Agora, com essa CPI da Covid, não é justo de forma alguma que uma aconteça sem a outra. A nossa está na frente, a nossa foi aberta, está em funcionamento, no modo com status de suspensão, mas está em funcionamento. Então é necessário, para que uma aconteça, que aconteça a outra. Essa CPI da Covid deve ter o seu grau de importância, mas a CPI, a Arena das Dunas, repito, tem muita relevância para as finanças do nosso Estado. A bola está agora nos pés do deputado Ezequiel Ferreira. Para qual lado ele vai chutar a pelota? Ponto final no episódio desta terça-feira do podcast O que diz a Rua. O que diz a Rua, hein? Roteiro e locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Fladson Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização, Portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, compartilhe e até o próximo episódio. Atenas Turismo apresentou O que diz a Rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.